Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Eu me chamo Ivete, sou filha de Inhaçandu, neta de Soledad. Por coincidências estranhas da vida, eu vim morar em Recife, que foi um lugar onde Soledad circulou no último ano da sua vida. Soledad, uma mulher paraguaia, que vem de uma família que já tinha uma longa tradição de luta e de militância, também de muitos exílios, sofrimentos e separações. Ela era paraguaia, mas ela tinha uma veia, eu diria, latino-americanista. Ela passou pelo Uruguai, onde ela sofreu o atentado nazista, ela passou por Cuba, ela passou pela Argentina e ela se uniu à Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, para lutar contra o regime empresarial ditatorial que estava instalado no Brasil. Ela abraçou a nossa causa e o nosso país. Ela morava em Olinda, mas foi em Boa Viagem, numa boutique em Boa Viagem, que ela e a Pauline Resto foram sequestradas pela polícia militar, brutalmente torturadas e assassinadas. Nesse mesmo dia, tombaram junto com ela outros 4 companheiros da VPR. O Eudaldo Gomes da Silva, o Evaldo Luiz Ferreira de Souza, José Manuel da Silva e o Jarbas Pereira Marques. No dia seguinte, no dia 9 de janeiro de 1973, todos os jornais anunciavam que 6 terroristas haviam sido mortos em um tiroteio contra a polícia na chácara de São Bento, onde eles supostamente estariam fazendo um congresso. Essa mentira foi contada muitas vezes durante muitos anos, mas mesmo naquela época, no dia seguinte da morte delas, 2 testemunhas que presenciaram o sequestro da Soledad e da Pauline deram seu testemunho na OAB, falando sobre o que realmente tinha acontecido, e mais recentemente a Comissão Estadual da Verdade apurou esses fatos. Então, eu não posso dizer que eu estou feliz com a inauguração desse busto. Eu faço um pouco eco ao que a Eliane falou, porque eu acho que eu seria mais feliz se eu tivesse tido a oportunidade de conviver com a minha avó, de ouvir todas as histórias da família, tudo que ela viveu, todas as motivações para as escolhas que ela fez, para a entrega e os sacrifícios que ela fez, para ouvir o canto dela, porque eu já ouvi dizer que ela cantava muito bem, para ouvir as poesias. Eu só conheço uma que ficou de registro. De repente eu talvez até falasse Guarani, porque a Soledad era paraguaia, falava Guarani muito bem e ela dava aulas de Guarani. Talvez eu hoje falasse Guarani, mas esse direito nos foi tirado, né? E diante da dura realidade que a gente vive, até a memória, até a homenagem, até a lembrança é um privilégio. Porque eu penso nas centenas, talvez milhares de pessoas, de camponeses, de camponesas. A companheira citou Elizabeth Teixeira, assisti recentemente de novo, Cabra Marcado para Morrer. E ali tem umas figuras que eu penso, será que a trajetória de luta dele foi reconhecida? Será que ele foi anistiado? Pessoas das periferias, travestis, pessoas que morreram, que foram torturadas e que não tiveram a sua memória exaltada e não tiveram a sua trajetória de luta reconhecida. Então, até isso, para nós hoje é um privilégio. Eu não tive a oportunidade de conviver com a Soledad, mas a vida me deu uma outra avó materna, que é a Damares de Oliveira Lucena, uma mulher maranhense, uma mulher negra, que saiu do Maranhão, foi para São Paulo em busca de uma vida melhor, fugindo da fome e das condições a que o Nordeste era submetido, porque não é uma questão climática, é uma questão política, é um governo, é uma escolha. E a Damares, ela começou a se envolver nas lutas sindicais, ela trabalhava como costureira numa fábrica e depois do golpe ela também entrou na clandestinidade junto com o marido dela, que era conhecido como doutor, e também entrou na VPR. O marido dela foi assassinado na frente dela, na frente dos filhos dela, pela polícia. Ela foi separada dos filhos menores, o filho mais velho foi preso, ela foi também brutalmente torturada e presa, mas posteriormente foi trocada, enfim, sequestraram o embaixador e trocaram por presos políticos. Ela foi exilada em Cuba. Em Cuba ela conheceu Soledad e quando Soledad retornou ao Brasil, ela, mesmo com toda essa fragilidade, sendo uma mulher forte e resiliente, acolheu a minha mãe e ficou com a guarda dela e criou ela.
e posteriormente, quando voltou para o Brasil, trouxe a minha mãe para cá junto com ela. Honrar também a memória de José Maria Ferreira de Araújo, meu avô, foi companheiro de Soledad, também fazia parte da VPR, era do sertão da Paraíba, se tornou marinheiro, começou na luta contra os maus tratos e a insalubridade a que eram submetidos os marinheiros naquela época, e depois também acabou se juntando por essa causa maior, entrando na VPR, também foi preso, morreu em tortura provavelmente. E o que todas essas pessoas lutavam, a Soledad, a Damares, o José Maria, para além de lutar contra um regime antidemocrático, eles lutavam contra o que esse regime representava, né? E eles lutavam contra a desigualdade, contra a exploração, contra a fome, por um mundo melhor, pelo direito à vida e pelo direito à dignidade. E é muito triste que quase 50 anos depois a gente esteja tão longe disso, que o nosso Estado siga sendo genocida, que a polícia e os poderosos sigam matando e torturando impunemente, seja nas periferias, a população negra e periférica principalmente, seja no campo, na floresta, nos conflitos pela terra, os indígenas que estão lutando pelos seus territórios, os camponeses, os trabalhadores sem terra. Então, assim, a gente ainda está tão longe e a gente é tão desmemoriado, então, mesmo que dos males, na frente de toda a conjuntura, o máximo que a gente possa fazer e a gente precisa fazer é lembrá-los, honrá-los, manter essa memória viva e seguir lutando, cada um à sua maneira, com as ferramentas que a gente tem, para tentar um dia superar todas essas tragédias e chegar num mundo um pouco melhor. Então, obrigada. Muito bem, muito bem. Falou muito bem. Falou muito bem.